Oi, turma. Do livro Edificando a Nação, sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No segundo texto, Esse Papo de Democracia, Alexandre Garcia. No texto, Os Poderes, terceira parte. A Constituição também estabelece que são 3 os poderes da República: Legislativo, Executivo e Judiciário. O Judiciário não tem voto nem mandato, é, portanto, um órgão técnico de aplicação das leis. Quem faz lei, como o próprio nome indica, é o Legislativo. Em tempos de exceções, como os atuais, o Supremo tem mudado ou feito leis, usurpando uma função do poder legislativo. Uma frase atribuída a Rui Barbosa diz que a pior ditadura é a do Supremo, porque contra ele não se tem a quem recorrer. Não é a pior por causa disso apenas, é a pior porque o Supremo não tem voto, não tem legitimação direta da fonte do poder, mas via Senado. Por isso a Constituição mostra que se tem a quem recorrer, sim, é o Senado que julga ministros do Supremo que não cumprirem o juramento de guardar e defender a Constituição. O segundo artigo da Constituição manda que os 3 poderes ajam como independentes e harmônicos entre si. Desconfiados, os constituintes escreveram no inciso 11 do artigo 49 que é da competência exclusiva do Congresso zelar pela preservação de sua competência legislativa. Mas como deputados e senadores têm muitas ações contra si pendentes no Supremo, se encolhe sempre que há necessidade de impor o que lhes atribui a Constituição em defesa de seus poderes. Encolhe-se até em defesa da Constituição, como tem acontecido com presidentes do Senado. Na atual conjuntura, o Legislativo tem sido só harmonia em relação aos demais poderes, mas independente não. Então, o que o Alexandre Garcia coloca nesse texto aqui é que não tem como lutar contra os desmandos do Supremo Tribunal Federal, né, que faz parte do Judiciário, que deveria apenas julgar, né, os trâmites do Executivo, do Legislativo. Eles estão criando leis, que não é da função deles, mas o Senado, que é o único órgão que poderia conter o Judiciário, ele não contém o Judiciário porque, entre aspas, tem o rabo preso com o Judiciário através de processos que chegam até o Senado. E ali, para não ser julgado, os senadores também não trabalham em favor da sociedade, contendo o Supremo. O único que poderia, entre aspas, conter os desmandos do Supremo, do Judiciário, seria o Senado. Mas esse, infelizmente, tem lá as suas restrições, né? E os acordos que são feitos ficam elas por elas, né? Ninguém cuida de ninguém. E a coisa continua solta, para não ter que falar outra coisa aí. Cláusulas pétreas. A Constituição tem cláusulas pétreas, as quais não podem ser mudadas, a não ser em uma nova Assembleia Constituinte. Assim não pode ser mudada a forma federativa, que na prática mudou. O voto secreto, universal e periódico, mas não é transparente a apuração. A separação de poderes, mas o Supremo tem agido como legislativo. E os direitos e garantias individuais que estão no artigo 5º, esse último também tem, mas a começar pelo caput do 5º, que diz todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, mas há leis com distinção pela cor da pele, etnia e até com distinção por preferências sexuais. O inciso 4 diz que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, mas manifestantes estão no presídio ou refugiados no exterior por expressarem seu desagrado com a falta da transparência na apuração de seus votos. Diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, mas o pipoqueiro ambulante, lojista, foram presos por exercerem seu trabalho no período da pandemia. Diz que é livre a locomoção, mas as pessoas foram proibidas de sair de casa por prefeitos, que receberam esse poder do Supremo, que não têm esse poder. E o que fizeram na época da pandemia foi um experimento de totalitarismo, controle do povo,
via televisões cúmplices. A liberdade de expressão é o maior sinal de uma democracia, assim como a censura é o maior símbolo de uma tirania. Para que não se repetisse o que se viu no período militar, os constituintes, no artigo 220, escreveram que é vedado todo e qualquer tipo de censura e que a manifestação do pensamento, sob qualquer forma, não sofrerá restrição e que nenhuma lei conterá embaraço à plena liberdade de informação. No entanto, ministros do Supremo e o presidente atual não param de pedir regulamentação das redes sociais, o que já está feito depois de muita discussão no Congresso pela lei que é o Marco Civil da Internet, 2014. Por regulamentação, entende-se censura que está reiteradamente proibida pela Constituição. É da natureza totalitária calar vozes que criticam, desagradam, ironizam, corrigem. E é burrice porque a crítica é mais valiosa que o aplauso, pois ajuda a corrigir rumos. Então, as cláusulas pétreas que não deveriam ser mudadas de maneira nenhuma que está dentro da Constituição, oportunamente, por conveniência do atual governo e o pessoal do judiciário, que deveria proteger a Constituição, mas está do lado do governo, comunado com o governo atual, eles estão mudando aos poucos, sem passar por nenhum tipo de votação, sem que a sociedade seja questionada, colocado para ela se ela quer ou não essas mudanças, de uma forma ditadora até, né? Quando a gente vê que está faltando o debate pela democracia, né? Quando está faltando o questionamento pela grande massa, o que eles pensam a respeito, se querem ou não mudar, isso está vindo de cima para baixo, é um sistema totalitário, é um sistema que vem aí com a palavrinha que eu não posso ficar repetindo muito, senão o vídeo vai cair, porque a gente tem o controle, esse controle é antidemocrático. Então a gente vê que essas cláusulas pétreas elas estão caindo. Não pode haver, todo cidadão ele tem que ser tratado por igual, porém estão sendo colocadas leis que o negro tem cota em faculdade, que o cara que resolve, um homem que se resolve se tornar mulher, ele vai ter lá as suas vantagens, né? Tem os que ganham bolsa porque são mais pobres e assim vai. Ou seja, ao invés de você fazer uma sociedade igualitária, você está cada vez quebrando mais a sua sociedade nas diferenças, não é trazendo direito para quem não tem, dando direitos de mais para uns e de menos para outros. Quer dizer, o negro ele tem cota, o branco tem? Não tem. Qual é a diferença do branco e do negro? A cor da pele, a sua capacidade, né? Onde deveria haver assim cota para uma questão social e econômica, tudo bem. A pessoa que não tem condições de pagar uma faculdade tem uma cota numa faculdade particular. Até aí você está tentando trazer quem não tem o financeiro para próximo de quem tem. Você está tentando igualar, né? Mas branco e negro e questão sexual, assim, eu não quero entrar nos pormenores, mas o texto está dizendo tudo. Tem coisas que não é para deixar a sociedade igualitária, pelo contrário, é para causar mais diferenças, para haver mais conflitos, e quanto mais conflitos houver, cai naquele texto que a Michele falou a princípio. Quanto mais a sociedade se quebrar entre conflitos, mais frágil ela se torna, e mais manipulável, mais fácil de manipular ela também fica. E a crise institucional que ele coloca, vivemos hoje uma crise institucional, pois além do Supremo assumir papel político e legislativo, passa por cima de princípios basilares do direito, do devido processo legal. A Constituição lembra que o Ministério Público tem a iniciativa do inquérito, mas o inquérito do fim do mundo, como chamou o ex-presidente do Supremo, Marco Aurélio Mello. Teve início nas mãos do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, que escolheu a dedo o relator Alexandre Moraes, sem sorteio. No inquérito, o Supremo é o queixoso, investigador, promotor e juiz, tudo ao mesmo tempo. Um juízo de exceção esconjurado no inciso 37º do artigo 5º da Constituição,
Além disso, nesse inquérito, os investigadores, réus e condenados não têm o juiz natural, que seria o de primeira instância, porque não estão entre os de fórum privilegiado. Estão na última instância, não tem a quem recorrer, a não ser o próprio condenador. Ou seja, aquele que está condenando é o mesmo cara que está julgando, é o mesmo cara que indicou o condenado. Não tem algo que vem de fora para o judiciário julgar. O próprio judiciário aponta, julga e condena. Olha que ponto. Isso é uma crise institucional, está fugindo completamente da regra do jogo. Isso ainda se agrava com os julgamentos à distância, sigilosos, com o advogado sem outro caminho a não ser entregar vídeos gravados de defesa, sem saber se serão vistos, ou seja, sem o básico amplo de defesa. Então, toda e qualquer defesa é feita por vídeo. Vai saber se o outro está assistindo, se ele está dando a devida importância ou não. Não tem uma transparência no julgamento. O inquérito, incluindo o 8 de janeiro de 2023, é muito parecido com os julgamentos na antiga União Soviética, de que fui contemporâneo e testemunha. Então, nós estamos vivendo um sistema muito parecido com o sistema da União Soviética na época do comunismo. Por isso que vocês vão ouvir muito na internet as pessoas da direita citarem que o comunismo ele é totalitário e ditador. Porque não tem nada que você consiga fazer para provar o contrário do que eles apontem. Se eles apontarem, é que nem na época da Inquisição, se apontar que você é um herege porque você questionou a igreja, você vai para a forca, você vai morrer, você vai para a fogueira. Por mais que você queira provar que você não é um herege, você acredita em Deus, só que você não acredita na igreja, nas coisas que ela faz. Então é a mesma coisa. Você acredita na justiça, você tem lei, mas você não acredita em quem está julgando a lei no momento. Pronto, já é. Polícia Federal bate na tua porta e já era. Você vai tentar se proteger, você vai tentar entrar na sua defesa, para quê? Se o mesmo que vai ler a sua defesa é o que está te condenando. Não tem a quem recorrer. Quem deveria servir para recorrer seria o Senado. Mas como eu disse a princípio através do texto, o Senado tem o rabo preso com o Judiciário. Então, para não ter treta entre eles, o Judiciário fala, se você me acusar, eu também te acuso. Então, fica aquela coisa, ninguém acusa ninguém. E o povo está na mão desse sistema que é um sistema perigoso. E se continuar do jeito que está, não vai ter muito para onde correr, não. Já não está tendo. Né? 8 de setembro está aí para poder... 8 de janeiro está aí para que a gente entendam melhor essa situação. Né? Pipoqueiros que estavam lá vendendo pipoca no dia 8 de janeiro foram presos. Estavam apenas trabalhando, não faziam parte nem de movimento. E ali era um movimento, não era depedração. Nós temos vídeos provando isso. Mas adiantou alguma coisa esses vídeos? Inclusive já sumiram alguns, né? Então, é coisa que sim, que a gente entrar na profundidade do texto, dá um certo receio. Mas fica aí, né, para cada um pensar sobre.